sua Bíblia no livro dos Salmos, os salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo de número 23. Livro dos Salmos, Salmo de número 23. Enquanto os irmãos estão procurando, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, meus queridos, leituras óbvias como essa, né? Salmo que todo mundo conhece, alguns até o têm decorado. Então, um texto tão conhecido como esse, muitas vezes a gente deixa para lá, não é? A gente esquece de ler, não, já sei, já conheço, tenho ele decorado, mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma só, não é? Ela não muda, ela é imutável. Porém, irmãos, o conhecimento que nós temos dela, ela sempre, né, é acrescentado. O conhecimento que nós temos da palavra, ele é sempre aprimorado, não é? Então, é importante que nós também leiamos textos tão conhecidos como esse, amém? Porque o Senhor, Ele fala conosco. E hoje, irmãos, Ele fala conosco por meio da sua palavra. E hoje eu vou abordar o Salmo 23 de uma forma bem diferente, amém? Talvez não, com certeza, Davi, que foi quem escreveu esse Salmo, ele não tinha isso em mente, ou seja, não tinha a forma como eu vou abordar. Ele não tinha em mente. Amém, irmãos? Porém, vou abordar dessa forma. Mas sem mais delongas, meus queridos, vamos ler o Salmo de número 23, vamos ler o Salmo todo. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Amém? Irmãos, veja só, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava falando de uma experiência sua, da experiência de ser pastor. Davi, antes de ser rei, todos nós conhecemos a história de Davi, ele era pastor. Então, quando ele escreveu, irmãos, ele colocou Deus como seu pastor e ele como sua ovelha. Ele descreveu as suas funções enquanto pastor e o que ele observava das ovelhas, amém, irmãos? Mas como eu disse aos irmãos nessa noite, eu vou abordar este salmo de uma maneira diferente, porque diferente de muitas pessoas, eu vejo aqui discriminado neste salmo as três etapas ou as três épocas, as três eras da vida de um crente. Amém, irmãos? Porque todo crente, indubitavelmente, ele passará por essas três etapas. E nessa noite, irmãos, eu quero falar a respeito disso. E a primeira etapa da vida de um crente é quando ele reconhece que o Senhor é o seu pastor. Porque a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, a vida cristã, ela começa quando nós reconhecemos que temos um pastor e Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Agora veja, meus queridos, para que desse início a vida cristã é necessário que eu entenda que Deus não é apenas o meu pastor, mas também o meu Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A primeira fase da vida do crente é justamente quando ele conhece a Deus, não apenas como seu pastor, mas também como seu Senhor. Porque muitas pessoas, e não se engane, muitos crentes têm Deus como seu pastor, mas não tem como seu Senhor. Porque enquanto pastor, Deus, ele conduz, como diz a palavra, a ovelha a pastos verdejantes, as águas tranquilas, refrigera a alma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas como Senhor, ele dirige a vida. Então muitos querem ter Deus como seu pastor, mas não como seu Senhor. Porém, a vida espiritual de qualquer pessoa, irmãos, ela só começa quando reconhece-se que Deus é o seu Senhor. Amém, irmãos? O nosso pastor é o nosso Senhor. Então, irmãos, para que a vida cristã seja completa, é necessário que eu tenha não apenas um pastor, mas tenha também um Senhor. Você
dizer glória por isso. E o que acontece, meus amados, quando a gente reconhece que Deus é o nosso Senhor e Pastor? A Bíblia diz aqui, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas junto... Leva-me para junto das águas de descanso. A primeira coisa que acontece, meus queridos, talvez você não esteja tão assim, meu Deus, o pastor está pregando no Salmo 23, eu já conheço, preciso não. Olha, meu irmão, muitas vezes nós, como eu já falei, desprezamos palavras óbvias, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você precisamos dessas palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira coisa que acontece quando nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor e o nosso Senhor é a saciedade da alma, porque ele diz aqui, ele me faz repousar em verdes pastos. A primeira coisa, irmãos, que acontece é a alimentação, a saciedade, ou seja, meus queridos, o preenchimento da alma. E com as pessoas vazias há por aí, não é? Com o Senhor na boca, não é? Que serve da vazia, foram levados a pastos verdejantes, as águas tranquilas para encontrar. Mas aqueles que realmente reconhecem Deus como seu pastor e seu Senhor, tem tanto a alimentação dos pastos na alma. E eu vou dizer uma coisa para você, não se engane não, isso não tem a ver com quantidade de dias dentro da igreja, porque há pessoas que estão décadas dentro da igreja, há pessoas que nasceram na igreja, mas que faltam ainda alimentar-se dos pastos verdejantes, e as águas tranquilas refrigerando a sua alma. Quando nós reconhecemos o pastor, o nosso pastor, como nosso Senhor. Ou o nosso Senhor como pastor, porque uma coisa está associada à outra. Então, irmãos, a primeira parte da vida cristã, a primeira etapa da vida cristã é quando nós reconhecemos o Senhor. E aí começa esse relacionamento amoroso com Deus, Ele sendo o nosso Senhor e o nosso pastor. E a segunda coisa que acontece, irmãos, é justamente o seguinte: refrigera minha alma, guia-me às veredas da justiça por amor do teu nome. Então, nessa primeira etapa, irmãos, quando o homem recebe Jesus como seu Senhor, quando ele recebe Jesus como seu pastor, há essa direção de Deus para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. E o refrigério da alma que guia pelas veredas da justiça. Nessa primeira fase, irmãos, há lutas na vida do crente, sim, com certeza. Mas tudo é aprendizado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo ele está enchendo a sua alma. As primeiras lutas, as primeiras dificuldades, as pessoas que criticam, ele está aprendendo porque Deus está satisfazendo aquela necessidade do preenchimento da sua alma, do seu interior. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, meus queridos, nesse primeiro momento, essa primeira etapa da vida, tudo é edificação. Os irmãos entendem? A primeira luta, a primeira perseguição, tudo isso é edificação da alma. E aí, meus queridos, nós vamos à segunda etapa da vida cristã, que justamente está no versículo 4. E a palavra de Deus diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a segunda fase da vida de um crente, quando ele passa pelo vale. E aí eu pergunto a você que está acompanhando aí através da live, em que momento você está? Você ainda está no momento inicial, aprendendo os rudimentos da fé cristã, aquelas doutrinas basilares da fé cristã, ou você já está naquela fase de entrar no vale? E esse vale, meus queridos, segundo Davi aqui, é o vale da sombra da morte. E segundo os historiadores, meus queridos, esse vale ele existe de verdade lá em Israel. É um vale que é cercado de montanhas, e nessas montanhas tem cavernas, e nessas cavernas habitam leões da caverna. Nos anos 80 existia um desenho chamado Leão da Caverna. Toda vez que eu falo nisso eu lembro desse desenho, é um gatilho, O Leão da Caverna. Mas existem leões da caverna, E esses leões eles costumavam atacar aqueles que passavam pelo vale. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E também havia perigo de salteadores nesse mesmo vale. É por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segunda fase, a segunda etapa da vida de um cristão é justamente quando ele está passando pelo vale. E aí eu pergunto novamente: será que você está passando pelo vale?
passando por grandes perigos, leões, né, querendo lhe destruir. Esses leões representam justamente os espíritos malignos que querem destruir a tua vida, não é? Ou talvez salteadores. Esses salteadores são pessoas mal intencionadas que muitas vezes querem puxar o teu tapete, querem ver a tua queda. Será que você está passando por este vale? A primeira etapa da vida de um crente é só edificação, né? É só refrigério, é só saciedade da alma. Mas a segunda fase, meus queridos, é a fase da aprovação. Você está passando por esta fase? Você está passando por essa dificuldade na sua vida? Pois eu digo uma coisa para você, meus queridos. Quando Davi, ele se lembrou do vale da sombra da morte, ele disse: ainda que eu ande, ainda que eu tenha que passar por um vale perigoso, ainda que eu tenha que passar por um vale onde a minha vida está correndo perigo, eu não temo mal algum. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? Essa segunda etapa da vida do crente é quando nós estamos passando por um vale perigoso, seja ele espiritual ou mesmo relacional, afetivo. Eu não sei qual vale que você está passando, mas a Bíblia diz: você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo neste vale. Ele te preparou na primeira fase da sua vida, da sua caminhada para este momento. Os irmãos estão entendendo? Aí algumas pessoas dizem: mas eu estou temendo, mas está difícil para mim. Você não aprendeu na primeira fase. Vocês estão entendendo, irmãos? Você passou batido, como dizia na antiguidade, né? Quando você estava na escola e você passava, porque o professor ia com a sua cara, o diretor ia com a sua cara, lhe dava uma nota e você passava sem merecer. Aí quando se pergunta assim, as 4 operações, aí o cara diz: não, mas lá no primário eu passei batido, quer dizer, eu não estudei. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E quando chega no momento que você precisa fazer uma conta simples, você diz: como faz? Não é verdade, irmãos? Porque passou batido. E muitos crentes, meus queridos, têm passado batido pelo vale da sombra da morte, não porque passa rápido, mas porque está temendo, porque passou batido justamente nessa primeira fase e ele não aprendeu com Deus. Mas aqueles que aprenderam com Deus, diz o seguinte: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a primeira coisa, irmãos, que acontece quando nós passamos pelo vale da sombra da morte é a certeza da presença de Deus conosco. E é uma coisa muito óbvia. Todos os que pregam sobre isso falam, e é a mais pura verdade. Deus não nos livra do vale, mas Ele nos livra no vale. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Deus não vai impedir que você passe pelo vale da sombra da morte, porque você precisa passar. Porque esse vale vai trabalhar o seu caráter. Esse vale vai te trabalhar como um crente, como um servo de Deus, como uma pessoa, como um profissional. Você precisa passar, porém o Senhor passará contigo. Por isso você não precisa temer. Os leões espirituais não vão destruir você. As pessoas mal intencionadas que querem te derrubar não vão conseguir, porque o Senhor está contigo. Diga glória a Deus, meu irmão. E ele diz mais aqui: o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso representa, meus queridos, a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, para ser consolado por Deus, eu digo para você, meu irmão, é na palavra de Deus. Se você não quer temer no vale, conheça a palavra. E é aí, meus queridos, onde muitos crentes, eles vacilam, eles caem, eles perdem ou se perdem nessa caminhada, porque não conhecem a palavra de Deus. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Quantos crentes que andam com esse livro debaixo do braço, meu irmão, cantam louvores citando esse livro, muitas vezes tem um ou outro versículo decorado, mas não conhece esse livro na essência. Sabe por quê, irmãos? Porque é de interesse do diabo, é interesse do inimigo das nossas almas que nós não conheçamos esse livro. Porque aqui, de ponta a ponta, está a palavra de Deus. É só neste livro onde nós conhecemos Deus. Não tem outra maneira para nós conhecermos Deus a não ser na palavra. Não se engane, tem muita gente dizendo: você conhece a Deus na oração, você conhece a Deus no jejum, você conhece a Deus através dos dons. Não, meu irmão, você conhece a Deus através da palavra. Tudo isso é secundário. Vocês não estão entendendo, irmãos? A oração, ela é importantíssima, mas nós não conhecemos a Deus na oração. Na oração eu tenho um relacionamento com Ele para que eu possa orar verdadeiramente, com conhecimento. A quem eu estou orando, eu preciso conhecer a palavra. Então é por isso que Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu quero que você observe algo tremendo, irmãos, que o bordão era aquela parte do cajado que geralmente era aquela parte curva, não é?
onde o pastor, quando a ovelha estava já se desviando, o pastor amorosamente pegava aquela parte e puxava a ovelha, né, para si. Não é assim, irmãos? Então é uma parte amorosa, mas olhe, não é como muitos pregam, que Jesus é um cara legal, que Jesus é o good vibes, né? É aquele ser espiritual que só quer, né, vamos dizer assim, só quer que você progrida na vida, que você saia do anonimato. Opa, peraí, meu irmão. O nosso Deus, ele é um pai amoroso. Ele é um pastor de verdade. E como pastor de verdade, ele precisa do cajado. E o cajado, meus queridos, é aquela parte inferior, né, daquele instrumento do pastor, onde tinha uma pontazinha ali na ponta. Ou seja, no final do cajado havia uma pontazinha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para que se viesse um lobo ou qualquer outro perigo, ele pudesse afugentar com aquela parte, fustigando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O nosso Senhor, quando o inimigo quer destruir você, ele está ali, meu irmão, com o seu cajado afugentando. Diga glória a Deus. Mas também tinha um outro objetivo, tinha um outro elemento. É que às vezes a ovelha se esquecia que era ovelha. E às vezes entendia que era um bode. E vinha dar uma marretada com a cabeça no próprio pastor. E o que é que o pastor fazia, meu irmão? Quando ela estava bem animadinha assim, ele chegava lá e pum, dava uma fustigada nela. E aí, meu irmão, se ela fosse uma ovelha de verdade, não é? Como de fato eram, quando aquele cajado fustigava ela, opa, vou voltar para o meu lugar. Os irmãos estão entendendo, irmãos, que muitas vezes é necessário Deus dar uma fustigadinha com o seu cajado em nós, porque a gente muitas vezes está rebelde, muitas vezes a gente quer colocar o pé fora do rebanho. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas que passam a semana inteira com o pezinho fora do rebanho, aí só entra no rebanho no domingo, quando vem a igreja. Não é assim, meu irmão? E é por isso que constantemente o Senhor está, venha, né, entra aqui, você está errado. E muitas vezes as pessoas se revoltam contra Deus. Não é assim, meus queridos? Tem até aqueles que têm a ousadia de requerer os seus direitos a Deus. Eu vi um grande homem de Deus essa semana dizer uma frase tremenda, dizer assim: não invente de requerer de Deus os seus direitos, porque se você requerer, sabe o que é que você vai receber? O que você merece. E o que é que você merece? Castigo e condenação. Não peça não. Os irmãos entendem, mas tem aquelas pessoas que se arrogam como se fosse alguma coisa. Aí Deus, eu quero o meu direito. Não, meu irmão. Aí Deus vai lá com o seu cajado. Mas mesmo assim, meu irmão, tanto o bordão quanto o cajado servem para consolar você. Os irmãos entendem isso, irmãos? Então, mesmo que Deus lhe pegue com carinho, com amor, ele lhe traga, ou de repente ele precisa lhe dar uma fustigada, isso é para consolar a tua alma. Então, meus queridos, essa é a segunda fase, né, da vida do crente. Qual fase você está? Você está na primeira ainda, se alimentando, né, dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, refrigerando a sua alma, está aprendendo com Deus, ou você já está na fase do vale? Em ambas as fases o Senhor está lá. E aí, meus queridos, vem a terceira e última fase, eu já estou concluindo, que é justamente o que está no versículo 5 e 6, acompanhe comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você sabe qual é a terceira fase da vida do cristão, meu irmão? É quando você chegar lá, na presença dele. E aí, meu irmão, vai ter uma mesa preparada para você, onde eu e você seremos os convidados de honra, onde o Senhor vai ungir a nossa cabeça com óleo, como convidado de honra, o nosso cálice vai transbordar. Muitas pessoas, irmãos, fazem uma aplicação desse texto, que não é errado, não é uma aplicação errada, porém é uma aplicação instantânea, mas a aplicação correta é justamente, irmãos, que os nossos inimigos, né, que diz aqui, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Os nossos inimigos não são pessoas de carne e osso. Você está entendendo? Porque o apóstolo Paulo diz que os nossos inimigos não têm carne nem sangue, mas eles são potestades espirituais. Sabe qual é? Os inimigos que vai ver você lá, sentado nessa mesa, nesse banquete glorioso, são os demônios que querem destruir a tua vida. Os irmãos estão entendendo? Eles vai ver você lá enquanto eles estarão em punição, porque quando nós estivermos lá, meu irmão, nós vamos desfrutar de fato da presença dele. Diga glória a Deus, irmãos.
E aí, meus queridos, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E assim haverá, meu irmão. É por isso, meus queridos, que a nossa vida aqui na terra não é para buscar uma vida boa no aqui e agora. Não é para buscar sair do anonimato, irmãos. Tantos crentes passaram a sua vida toda no anonimato, mas chegaram lá na glória, tinha uma mansão preparada para ele, uma pedrinha branca com seu novo nome e uma coroa preparada. Aqui na terra foram anônimos, mas lá no céu o seu nome é conhecido. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, tem muito dessa história, né? Deus vai te tirar do anonimato. Que, meu irmão, que problema há você vivendo no anonimato aqui na terra a vida inteira? Problema nenhum, meu irmão. Não tem problema nenhum se você não for rico, como as pessoas querem que nós entendamos que o evangelho é isso. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para que você seja rico. Não, meu irmão, Jesus morreu na cruz para que você e eu vamos para o céu, para que nós possamos chegar e estar na presença dele. Essa é a terceira fase da vida do crente, e essa fase é a mais desejada. Não é viver bem no aqui e agora, não, meu irmão. É claro que é bom viver bem, ter, né, certo subsídio para sobreviver nessa terra. Todos nós queremos isso, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco não é viver aqui, é viver justamente o que está no versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, a eternidade, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A nossa luta é para chegar no céu. Por isso eu tenho que ser a cada dia melhor. Ou seja, eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Porque, de fato, irmãos, eu estou lutando para ir para o céu. Você está lutando para ir para o céu. E mesmo nessa luta, mesmo estando no vale, Deus está conosco. Então, qual fase você está? Com certeza não é na terceira, porque você está aqui, eu estou lhe vendo. Então, você não está na terceira fase. Mas se você está na primeira fase da vida cristã, se alimente, se prepare, porque vai vir a segunda fase. E a segunda fase é a fase da provação. E se você já está na segunda fase, confie no Senhor, porque Ele está contigo nessa. Os inimigos não vão te destruir, os inimigos espirituais. Aquelas pessoas mal intencionadas que não são teu inimigo, que na verdade são só pessoas que não entenderam a graça de Deus, que não entendem o que é o Senhor, quem é o Senhor. São pessoas que são influenciadas justamente pelo demônio. Por isso a nossa luta não é contra eles, mas sim contra aqueles que os influenciam. Mas mesmo eles que querem destruir você, não conseguirão. Diga glória a Deus, meu irmão, porque a palavra de Deus nos consola e nós estamos firmes nessa luta. E um dia, irmãos, em breve, chegaremos na presença de Deus. Amém? Um dia estaremos com o Senhor. Um dia, meus queridos, nós estaremos nesse grande banquete. Ah, pastor, então quer dizer que aqui na terra não haverá banquete para mim? Não haverão vitórias, haverá muitas vitórias. Haverão banquetes aqui, mas não vai se comparar com os banquetes. O banquete que está preparado para você lá. Não vai se comparar. A Bíblia diz, irmãos, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração humano o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo João disse que nós não sabemos o que seremos, mas uma coisa sabemos, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, em glória, meu irmão, estaremos com os corpos glorificados, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. É por isso que a nossa luta, meu irmão, é passar pelo vale da sombra da morte, mas com um olhar fixo na glória, porque nós não temos a nossa vida como preciosa, não deveríamos ter, não devemos lutar para que a nossa vida aqui seja o foco, né, da nossa existência, não, meu irmão, mas sim chegar na glória. Amém, queridos? E essas são as 3 fases da vida do crente, que nós possamos vivê-las intensamente na presença do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém?